Salve, salve, minha gente! 2 de maio de 2026, neste sábado da quarta semana do tempo da Páscoa, a igreja celebra a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. Muito bem, meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos nesta manhã desse sábado, ouvirmos a palavra de Deus. Tem gente que pergunta, tem gente que vai na igreja há um bom tempo, né? E ainda não tem muito claro isso na consciência, né? Tem gente que fala, padre, eu vou no sábado à noite, preciso ir no domingo de novo na missa. Não precisa ir domingo, né? De novo. Quem vai do sábado de tarde já é missa dominical, tá? Por isso que você que escuta as minhas reflexões todos os dias, é importante que você escute ao longo da manhã ou no máximo no começo da tarde, porque depois já é domingo para a igreja, tá? Sábado de tardezinha e sábado à noite já é domingo para nós cristãos, né? Tá certo? Só esclarecendo um pouco isso. Espero que todos vocês estejam bem, né? Fim de semana prolongado, ontem foi feriado e vamos rezar, né, gente? Ouvir a palavra de Deus é sempre um privilégio. Iniciemos este nosso programa de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 44 ao 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabeis que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Nós estamos já há um bom tempo acompanhando os Atos dos Apóstolos, que foi os Atos dos Apóstolos, no fundo, é a continuação do Evangelho de Lucas, né? Um texto escrito também por São Lucas, mais ou menos entre os anos 80 e 90, não é? E o período histórico da perícope que hoje nós ouvimos é mais ou menos o ano de 46, 47, tá? Durante a primeira viagem missionária que Paulo fez. O lugar onde transcorre toda a cena de hoje é a Antioquia da Pisídia. Tá? Para quem não sabe, no mapa atual é a atual Turquia. Tá? Então o contexto aqui é de grande efervescência. Paulo e Barnabé eles estão pregando numa sinagoga e o anúncio de Jesus, gente, eles pregam Jesus como Messias, né? Começa a gerar tanto uma adesão massiva quanto uma oposição feroz, né? Então, o livro mostra como o evangelho, ao encontrar resistência entre alguns setores do judaísmo, ele transborda definitivamente para os pagãos. É importante frisar que os pagãos também são chamados de gentios, tá? E esse trecho de hoje, Atos 13, né? Nós ouvimos o capítulo 13, relata o segundo sábado,
né? É o segundo sábado de Paulo em Antioquia, da Pisídia. No primeiro sábado houve curiosidade e acolhida, né? Agora nós vemos uma divisão definitiva, né? A multidão atrai a inveja das autoridades judaicas locais, né, gente? Então, as autoridades veem que Paulo e Barnabé estão juntando muita gente, começa a perseguição, tá? Então, eles forçam Paulo a tomar uma decisão teológica e estratégica fundamental, né? Como eles começam a perseguir Paulo vai usar essa estratégia. Qual? Ele vai começar a anunciar entre os pagãos, tá bom? Então, é o relato da alegria dos que descobrem a luz e também o relato da perseguição sofrida por quem a anuncia, tá bom? Olha só, o texto começa assim: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, né? Quase toda a cidade, né? Ou seja, a palavra lá estava causando um impacto extraordinário. O evangelho estava entrando no mundo helenístico de maneira extraordinária, né? E a reação dos judeus é de inveja, né? De inveja. Aqui, gente, não se trata apenas de uma discordância doutrinal, mas é um incômodo social, religioso, porque eles estão perdendo a influência e o sucesso da religião com a pregação paulina. Eles estão perdendo, tá? Por isso, a contradição aqui é acompanhada de blasfêmias, não é? Então, esse fato deles proferirem blasfêmias indica uma rejeição violenta à pessoa deles, mas também à pessoa de Jesus Cristo a quem eles anunciam. Gente, na nossa vida pastoral, né, a gente vê exatamente acontecer a mesma coisa. O crescimento de uma obra, de uma paróquia, por exemplo, muitas vezes desperta reações negativas, né? Até mesmo de onde se menos espera, né? A inveja religiosa é uma das piores barreiras para a evangelização, né? Isso podemos colocar na nossa vida também, né? O texto nos ensina que o nosso sucesso, aqui do texto fala do sucesso do evangelho, né? Não agrada a todos. Desinstala, né? Desinstala quem quer reter tudo para si, quem quer reter Deus para si, quem quer reter os bens para si, quem quer reter sucesso só para si. Então, o nosso sucesso, o nosso crescimento, a nossa prosperidade desinstala os outros, essas pessoas que querem reter tudo para si. Nós somos convidados aqui, nós ouvintes dessa palavra de hoje, a mantermos o foco sempre na palavra, mesmo quando nós somos contraditos ou incompreendidos. Paulo, ele não desiste. Isso é muito bonito, gente. É muito bonito, né? Primeiro ele foi aos judeus. O próprio texto diz, né? Olha só o que diz. Com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era a vós que a palavra de Deus devia ser anunciada em primeiro lugar. Mas como a rejeitais, e vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, saibais que nós vamos nos dirigir aos pagãos. Olha só, né? Então, a rejeição dos judeus ela é interpretada como um auto-julgamento. Eles não querem a vida eterna. Eles não querem Jesus. Né? Olha, gente, uma coisa importante. Deus, ele não desiste de salvar. Tá? Ele não desiste. Ele apenas muda o destinatário. Se o primeiro não dá resposta diante do seu chamado, né? Nós, às vezes, gastamos muita energia com quem não nos quer ouvir. Nós devemos olhar um pouco mais quem está atento à palavra de Deus. Isso é muito importante numa atividade missionária. Nós que somos de igreja, nós prestamos atenção disso.
Porque tem trabalhos pastorais que estão preocupados em agradar as pessoas que não estão na igreja. Nós não estamos dentro da igreja para agradar o mundo, mas para edificar a igreja e para agradar a Deus, gente. Nós precisamos tomar consciência disso. Precisamos tomar consciência disso. Não é? Eu, por exemplo, cheguei, faz 1 ano e 2 meses que estou nessa paróquia atual. Já cheguei, já recebi bombardeio de todos os lados, com críticas, com coisa. Gente, a minha alegria é ver que uma comunidade de quando eu cheguei, era uma comunidade que estava florescendo, né? Mas ela floresceu muito mais, né? Essa é a minha alegria. A comunidade cresceu, a comunidade se tornou mais orante, né? Não que não tenha tido isso antes, evidente, né, gente? Mas é uma continuidade, ou seja, houve um crescimento, houve uma caminhada, houve uma evolução. Isso é a minha alegria. Isso é importante também para você. Não sei qual a sua atuação na vida cristã, também na sua vida profissional, na sua casa, nos ambientes onde você convive. Às vezes, a gente vive muito para agradar pessoas que não merecem o nosso agrado. A gente tem que saber o que é o ideal para nós, por nossa missão, para o nosso trabalho, né? Ir lá e fazer, e louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tenho refletido muito isso, sabe? Né? Quando a gente é criança, eu sempre fui assim, né? Eu nunca gostei de desagradar de ninguém. Nunca gostei. Então a gente vai ter um jogo de cintura. Eu sempre fui uma criança dessa maneira, né? Para nos agradar. Quando a gente se torna adulto, a gente vai entrando no mundo real, né? Na vida real. A gente vai percebendo que dê o seu melhor, tenha o seu ponto de vista definido, vai lá, faz acontecer, vai agradar muito a gente, também vai desagradar muitas. E continue, louvado seja Deus. Porque se a gente ficar assim, sabe? Olha para cá, olha para lá, a gente não vai para frente, gente. A gente não vai para frente. Olha, Paulo é decisivo. Judeus, vocês não querem? Tem certeza que vocês não querem fazer uma adesão a Jesus Cristo? Vocês estão renunciando à vida eterna? Tem certeza? Então tá bom, agora a gente vai pegar para os pagãos. Nós viemos e pregamos a vocês, vocês não aceitaram. Fizemos a nossa parte. Aí eles sacodem a poeira dos pés e vida que segue. Vida que segue. Né? Isso não é um ato de frieza de Paulo. Isso é um ato de discernimento pastoral. Não adianta ficar, né, usar um termo muito pejorativo, mas não adianta ficar embaçando numa coisa que você está vendo que as pessoas não querem. Bora para frente. Bora para frente. Não é? Bora para frente. Não adianta ficar insistindo em quem não quer. Vamos seguir o nosso caminho. Eu tenho muito comigo isso. Daqui. Né? Já falei várias vezes aqui na minha paróquia, para algumas pessoas mais próximas, né? Falei, olha, eu dou sempre o meu melhor. O meu melhor às vezes é muito pouco, porque vocês merecem. Mas eu sempre procuro dar o meu melhor. A hora que eu perceber que ninguém tá afim, ninguém quer, eu largo mão. Agora, mas eu não estou percebendo isso. Estou percebendo que tem gente que tem sede de crescer. Tem gente que tem vontade de ver a comunidade crescer. Tem gente que tem vontade, né, de crescer na espiritualidade, no conhecimento de Deus, na vida de oração. Então, enquanto há uma pessoa assim, é motivo de alegria para nós. É motivo de alegria. Isso vale para todos os âmbitos, gente. Você que trabalha, não sei quantas vezes você foi para o seu trabalho aborrecido porque você tem que ir lá, vai encontrar tal pessoa, não sei o quê. Olhe para aquilo que é bom. Se tiver uma coisa que vale a pena, vai lá e faça acontecer porque vale a pena por aquela pessoa, por aquela circunstância. Agora, se não tiver nada que faça valer a pena ali, se prepare, se programe, né? Arrume sua vida e cai fora daí. É isso que Paulo nos ensina. Paulo nos ensina isso. Né? Então é muito interessante. É muito interessante a palavra de Deus. Fala de coisas muito concretas na vida da gente. Não é verdade, gente?
Verdade. E depois nós vemos que não bastou eles se decidirem deixar de pregar para os judeus, não bastou. Os judeus instigaram mulheres e as pessoas para sabotarem o trabalho deles. O que eles fizeram? Eles foram embora, não é? Então, a perseguição usa influências políticas e sociais. Olha, os judeus chegaram para mulheres ricas e homens. Olha só, como que é astuto o demônio, né? É astuto o demônio. Mas, gente, o sucesso da missão não se mede pela permanência do missionário, mas pela autonomia da fé da comunidade, né? Não é verdade? A perseguição, ela não sufoca o Espírito Santo, ao contrário. O Espírito Santo é o consolador que sustenta a alegria, mesmo no meio da expulsão. Por isso que eles são injuriados, são perseguidos, mas eles estão felizes. Eles sacodem os pés contra aquele povo e eles continuam a missão em outro lugar. Eu não sei, você que está me escutando, pode ser que você esteja com o coração triste por alguma coisa que você ouviu, por alguma pessoa que te decepcionou, você desistiu da missão por um motivo ou por outro, seja na igreja, seja no seu trabalho, na sua casa. E de fato, gente, pessoas nos decepcionam. Seres humanos são falhos. Mas eu tenho de dizer uma coisa em nome de Jesus, a partir dessa palavra. Você precisa levantar. Você precisa se levantar e continuar a sua missão. Que você tem uma missão que foi recebida por Deus. Não deixe ninguém, nada, apagar o brilho da missão que Deus te entregou. Não deixe. Eu falo para vocês enquanto sacerdote, né? Quantas críticas, quanta gente que não sabe nem o que a gente passa, nada, não é? Quantas críticas. E olha, e às vezes desanima a gente, é claro, desanima. Mas a gente tem que ter os olhos fixos naqueles que nos valorizam, aqueles que nos reconhecem, e sobretudo em Deus, que Deus sabe o que a gente passa. Então volta para a missão, levanta, ânimo, coragem. Ânimo, coragem. É aquela velha coisa, gente, às vezes eu sou muito racional. Nós não estamos fazendo o que devemos fazer, nós não fazemos por causa de seres humanos. Primeiro porque nós precisamos, porque também nós temos um Deus que é fiel e eu preciso honrar a fidelidade dele. Então, nada de desânimo, vamos levantar, alegria, gente, alegria. Que essa palavra de hoje nos motive. Eu sempre falo isso e o tempo já vai se aproximando do fim do nosso programa. Eu sempre falo para as pessoas, né? Quando começa, por exemplo, tá começando na pastoral, tal, né? Às vezes a pessoa está cheia de entusiasmo e a pessoa se depara com pessoas que já estão há muito tempo ali na comunidade, já estão desmotivadas, e as pessoas falam, não vai dar certo isso daí. Bobagem isso daí. E essa pessoa que estava cheia de entusiasmo, começou agora na pastoral, na atividade, ela vai se entristecendo, ela vai se desmotivando. Eu digo uma coisa, nós não podemos nos deixar desmotivar pelos outros. Nós precisamos nos permitir motivar pelo Espírito de Deus. E às vezes nós não ouvimos a Deus, mas ouvimos as emoções de pessoas que estão ao nosso lado. Gente, alegria, olhar para frente e continuar. Alegria, essa palavra, vou falando para vocês, não é tão simples assim, porque eu me vi, onde eu estou hoje, já algumas vezes desmotivado. Eu me vi já. Só que a gente tem que colocar os olhos novamente em Jesus e perceber que é por Ele que nós estamos a fazer as coisas. É por Ele que nós cuidamos da nossa família. É por Ele que nós cuidamos do nosso casamento. É por Ele que nós estamos na igreja. É por Ele que nós estamos numa pastoral. É por Ele que nós fazemos o que fazemos e tentamos fazer bem feito. Porque se não for por Ele, a gente acaba não fazendo. É ou não é verdade? É verdade, gente. Então, alegria, ânimo, coragem. Eu sempre digo para as pessoas que estão começando agora em pastorais, em coisas, eu falo, olha, virão pessoas tentando desanimar vocês. Aqui é casa de pessoas frágeis. A igreja é casa de pessoas frágeis.
Já esteja preparado, não deixe ninguém tirar essa alegria que você está hoje. Eu sempre falo isso. Sempre falo isso. E é verdade, né, gente? E é verdade. Que a palavra de hoje nos ajude, né? 4 pontos dessa palavra linda que nós ouvimos hoje. Primeira coisa, a palavra de Deus ela é imparável. Mesmo expulsando os apóstolos, a palavra continuou sendo espalhada, sendo pregada em outros lugares. Segundo ponto, é um alerta para nós, um alerta sobre o perigo da inveja. Devemos vigiar o nosso coração para que o zelo religioso não se transforme em inveja, né? Diante do bem que Deus faz através dos outros, né? Terceiro ponto, abertura ao novo, né? A igreja deve ter a coragem de Paulo de buscar novos horizontes quando as portas antigas se fecham. A igreja, o nosso trabalho, né? Onde nós convivemos, enfim. E o último ponto daquilo que refletimos, a alegria independente. A verdadeira alegria cristã não depende de circunstâncias favoráveis, mas depende da presença do Espírito Santo de Deus na nossa alma. Que palavra linda, né, gente? Muito bem. Desejo a vocês um excelente fim de semana, sábado, com muita alegria, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, não esqueçam de curtir esse material e nós nos encontramos na próxima segunda-feira, novamente com o programa Reflexão Diária. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.